Vamos aguardar para ver se o Guto volta. Oi, Guto, tudo bem? Agora vai. Desculpas aí, eu acho que agora vai, espero que vai, viu? Bom, antes de você continuar, queria só citar algumas pessoas que tinham entrado na outra live, né? Espero que elas possam voltar agora, mas passaram por lá o Fernando Orso, meu atleta Renato Cruz, a nossa atleta Beth, o Alex Sabino, o Felipe Veloso, o professor Júnior de Aracaju, a professora Andréia, lá de Brasília, o professor Henrique Gavini, e alguns dos que eu vi que passaram, né? A Rose também, técnica da Beth, né? Então, bastante gente legal aí, estava acompanhando naquele momento, espero que consigam voltar, né? Felizmente falhamos aqui durante a transmissão, mas agora vai. Bom, você estava falando da questão que você teve, estava um pouquinho da sua história, aí você contou um pouco da sua história como atleta, sua passagem pelo vôlei, um pouquinho das suas vivências como ultramaratonista, né? E a gente tinha chegado na parte que eu estava te perguntando como que você chegou no esporte paralímpico, né? E aí eu Isso. queria que você continuasse um pouquinho da sua história lá, falando como você chegou no esporte paralímpico. Então, e aí eu tinha opção de atletismo e de vôlei, né? Concurso aqui na cidade. Na minha cabeça, eu imaginei que o candidato do atletismo era menos preparado que o candidato do vôlei, né? Por conta de uma série de coisas. Por exemplo, aqui na cidade, para você jogar vôlei, você tem que ser sócio de um clube, né? E é um clube que a mensalidade não é barata. Então, se o cara é sócio do clube, Uhum, claro, então, você entendeu? Então, eu imaginava que a formação desse candidato do vôlei era melhor do que a formação do candidato do atletismo, né? Já que na cidade, para fazer atletismo, uhum, a prefeitura tem o programa, enfim. E eu optei pelo atletismo, porque eu estava muitos anos sem estudar, né? Sem estudar para concurso, coisas assim. E eu optei pelo atletismo, prestei o concurso e passei em segundo lugar. E o que é engraçado é que o que passou em primeiro lugar no vôlei ficou 8 pontos atrás de mim. Então eu teria passado no vôlei, que era o esporte que eu, assim, sempre gostei, enfim, né? E o vôlei era para trabalhar com a equipe do Taubaté de vôlei, né? E o atletismo era para trabalhar na prefeitura com atletismo, mas como eu queria passar, né? Eu tentei o atletismo, acabei passando o segundo e era uma vaga, né? E para você ver como são as coisas. A pessoa que passou em primeiro, ela também passou num concurso no Exército, na Aeronáutica. E aí ela assumiu a Aeronáutica e não entrou na prefeitura. E aí me chamaram, né? Como eu tinha passado em segundo, me chamaram. E quando me chamaram, me deram duas opções. Aqui em Taubaté a gente tem o FADAT, que é o Fundo de Apoio ao Desporto de Taubaté. E me deram duas opções. Eles falaram, Guto, o salário de monitor do concurso que você fez é R$ 800. Para você trabalhar com atletismo paralímpico. Se você quiser trabalhar com atletismo convencional, o seu salário vai ser de R$ 1.500. Só que você vai receber, você não tem férias, não tem 13º e vai receber 10 meses. A minha esposa trabalhava no hospital e ela falou, ó, já que você está prestando concurso, pega o do concurso que eu assumo as contas da casa aqui até as coisas melhorarem. Eu falei, então tá bom. E aí eu peguei o atletismo paralímpico, uhum. né? Aqui em Taubaté. E paralímpico, só que e aí eu peguei, né, o concurso aqui em Taubaté, né? E aí minha esposa ficou com as contas da casa aí até que as coisas se acertassem, né? Depois de alguns meses, uma vereadora mudou a referência do pagamento e tal, mas foi literalmente, como eu falei, por conta de um acidente da vida, né? Caí de paraquedas. Uhum. Que legal, né? Você vê, às vezes a gente quer fazer escolhas para as nossas vidas, né? Mas sempre tem alguma coisa que acaba nos dando uma outra direção, né? O engraçado, E assim, o pode engraçado é que falar. minha mãe sempre deu aula para pessoas com deficiência, né? Ela é uma professora especialista. Ah, Minhas tias também, né? Então eu cresci
no meio das pessoas com deficiência, e eu tinha para mim que eu nunca queria trabalhar com esse público, porque era muito difícil. Eu via minha mãe preparando as aulas e tal, né? Ela dava aula para pessoa com deficiência intelectual. E eu tinha para mim que era muito difícil. Falei, gente, não quero isso para mim, né? E é engraçado quando a gente olha para trás e liga os pontos, a gente começa a entender alguns porquês, né? Então é engraçado, porque quando eu comecei, eu não tinha noção alguma de fazer. Não tinha noção alguma, a faculdade não prepara a gente, né, para trabalhar Uhum. com o público, né? Longe disso, na verdade, pelo menos a faculdade que eu fiz, ela não me preparou para trabalhar com a pessoa com deficiência. Então eu literalmente aprendi tudo depois que eu entrei nesse meio, né? Depois que eu entrei no esporte paralímpico, eu corri atrás para poder aprender. Até então não sabia nada não. Não foi uma opção. Que legal, né? Você fala assim da sua história, né? E hoje eu vejo assim, né? Você acabou caindo no esporte paralímpico, né? Não foi algo planejado, né? E hoje você tem uma equipe muito bem estruturada, né? Eu vejo lá a equipe de vocês aí de Taubaté, uma equipe bem estruturada dentro do esporte paralímpico. E você formou um cara que chegou a ser recordista e campeão mundial, que é o André Rocha, né? E aí, como é que foi essa história aí para você já imaginava que ia ter um atleta que ia chegar nesse nível e como que foi essa história sua com o André? Então, eu conheço o André desde moleque, né? A gente é meio que contemporâneo. O André, ele estudava num colégio e a equipe de basquete desse colégio era muito boa e a equipe de vôlei do meu colégio era muito boa. Então a gente sempre se cruzava nos campeonatos escolares, né? Então a equipe dele ganhava no basquete, a minha equipe ganhava no vôlei, a gente era adversário, sempre. E um dia eu estava dando treino, o André apareceu, né? Eu olhei de longe assim, eu nem reconheci. Eu olhei de longe, mas quando eu olhei, eu falei, nossa, esse cara é grande, né? Esse cara é grande. E mas continuei dando treino, ele ficou tímido, não veio falar comigo, eu também não fui falar com ele e vida que segue. Aí, acho que umas 2 semanas depois ele apareceu novamente e aí eu fui, né, a gente começou a conversar, pô, daí a gente lembrou que a gente competia um contra o outro e tal. Aí começamos a conversar e ele falou: "Ah, vou treinar. Como é que faz?" Aí eu expliquei. Eu comecei nesse projeto em março de 2013. Março? Em março de 2012. O André apareceu para mim em agosto de 2012, né? Então, quando ele apareceu, eu notei que ele tinha um potencial muito grande, né? E a gente começou a arremessar, a treinar, e ele queria basquete, né? Porque ele jogava. Mas eu falei para ele, ó, você pode fazer basquete, não tem problema nenhum. Quem sou eu para dizer que não? Mas não para de fazer atletismo. Continua fazendo atletismo, porque o basquete você depende de ter um time, de ter outras pessoas praticando. O atletismo só vai depender de você, né? A nossa equipe de basquete aqui da cidade, ela vai, não vai, sabe? Tem dia que tem bastante gente, tem dia que não tem ninguém. Falei para ele, continua no atletismo, que é certeza você treinar, você vem aqui, eu dou treino para você, e a gente entra nas competições, você vê se você gosta. E aí, com o tempo, ele começou a gostar muito do atletismo. Aí eu falei para ele, ó, você tem muito potencial. Minha sugestão é que você pare com o basquete por conta de você poder cair de uma cadeira, cair da cadeira, de repente você machuca o ombro, né? E o atletismo tem futuro, né? E ele largou o basquete, se dedicou só ao atletismo e a gente cresceu junto. Assim, eu agradeço muito a ele porque se eu não tivesse um atleta do nível dele, provavelmente eu não teria me dedicado tanto, né? Ele me fez correr atrás das coisas, né? Ele Uhum. me fez correr atrás de muita coisa. Eu até falo, sempre falo, porque assim, lá no CPB, você tem o Everaldo, que é técnico de salto, e aí saltador, né? Você tem o Uhum. Fábio,
que é ex-velocista e é técnico de velocidade. Você tem o João Paulo, que é ex-discóbulo e é técnico de arremesso de peso. Eu sou ex-jogador de vôlei, né? E eu consegui ser observado por eles, né? Assim, chamar a atenção deles de alguma forma, né? E isso, para mim, é muito legal, né? Para mim, isso significa que a dedicação que eu tive valeu muito a pena, né? Então, assim, de todos os treinadores, acho que o único que não tem um passado no atletismo, né, era eu. Né? Eu não tenho uma formação de atleta da capoeira. O Orso falando isso da capoeira. De atleta, né? Então, e isso me deixou muito feliz quando veio o convite, né? Então, mas eu agradeço muito ao André porque, sem dúvida, foi assim, o crescimento dele que me fez correr atrás das coisas para aprender, enfim, para poder supri-lo do que ele precisava. Então, legal. Então, já que você citou aí, fala um pouquinho assim, né? Quem que é o Guto Nascimento? Fala um pouquinho das suas conquistas. Quem é você como treinador aí, né? Você falou o André, né? Campeão mundial, recordista mundial, mas fala um pouquinho da sua história aí rapidamente, assim, o seu currículo resumido. como treinador, Como treinador. então, o André, que foi 2 vezes, né? Vice-campeão pan-americano. Não, foi um bronze e uma prata no PAN. E campeão mundial em 2017. Aí, ano passado, teve o Alessandro, que foi campeão mundial. Ele foi formado, mas agora está treinando aqui em Taubaté. Foi campeão mundial e voltou a ser recordista mundial no ano passado, no disco. E foi bronze no peso. Cara, assim, no atletismo, acho que é isso. Né? Assim, os maiores feitos. Só um finalzinho, ô Guto, volta só um pouquinho finalzinho, que deu uma falhadinha, desculpa. Só no finalzinho deu uma falhadinha, né? Logo na sua última fala aí. Então, eu falei do Alessandro, que foi campeão mundial no ano passado, né? E voltou a ter o disco, foi bronze no peso. O André, que foi recordista mundial em 2017. Até 2019, o André bateu 26 vezes o recorde mundial. Entre peso e disco, né? Que são as provas que ele mais fazia. No ciclismo, eu tenho uma atleta do ciclismo paralímpico que é 6 vezes campeã brasileira, foi pro PAN, mas acabou caindo da bicicleta lá no PAN, né, a Thelma, daqui de Taubaté, acabou caindo da bike. Eu passei por algumas modalidades paralímpicas já nesses de 2012 para cá, triatlon, ciclismo, o atletismo, a própria bocha. Mas acho que os resultados grandes mesmo foram esses do André e do Alessandro mesmo no atletismo. E passagens também como treinador na seleção, né? Que você estava também. Teve ano passado, eu lembro de você no PAN também, né? Teve bastante momentos lá como treinador lá na seleção, né? Sim, na seleção eu pude acompanhar os meninos no Pan-Americano de Lima, no Mundial em Dubai. A gente passou um período de treinamento na Europa em 2018. Foi bem legal a seleção. Que legal, Guto. E deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, pode falar, desculpa. Não, só tenho boas memórias com o pessoal da seleção. Tá bom. Bom, que legal. Aí você estava falando do André, né? E aí me veio uma primeira questão assim na cabeça, assim, que eu já até saindo um pouquinho mais da sua vida, para a gente começar a ir para o geral assim, do esporte, né? O André, você me falou que ele foi recordista 26 vezes, né? Recordes mundiais, né? E eu acompanho bastante, assim, um pouquinho a história do André, a sua história também. E eu sei que sempre tem um conflito dessa questão do André, da questão da classificação, né?
Então, toda hora está numa classe diferente e tal. Eu queria que, como que você vê essa questão da classificação, até onde, como que, eu queria que você desse uma opinião geral, como que você vê a visão da classificação no mundo, os possíveis problemas e se você tem alguma sugestão, algo que a gente poderia melhorar ou mudar um pouquinho para, porque eu sei que na carreira de um atleta ter que toda vez não só ter que se essa insegurança de toda vez ter que submeter todo esse processo e depois você, quando você pensa que está tranquila e depois vem uma nova classificação, aí você sobe, você desce, você sobe, eu acho que é sempre bastante complicado. Eu queria que você me falasse um pouquinho a sua visão sobre essa, você que vivenciou de tão perto essa questão. Eu acho que eu entrei com o André em todas as classificações que ele fez, né? E assim, desde a primeira classificação dele, eu, eu já me assustei. Vou te explicar por quê. Porque o André, ele chegou para mim de muleta. Ele chegou para treinar a primeira vez que eu vi de muleta. Eu falei para ele ir para cadeira de rodas, porque ele era muito pesado para estar na muleta e o ombro dele, ele usava a muleta aqui na axila. Eu falei para ele, você Uhum. vai machucar o ombro. Agora você é arremessador, então sai da muleta e vai para a cadeira. Ele até agradeceu porque ele falou, Guto, agora eu consigo ir ao supermercado e botar meu filho no colo e empurrar o carrinho, tô com muito mais liberdade. Ele agradeceu. E eu até brinco com ele que eu ando de cadeira de rodas melhor do que ele, porque ele não teve aquele lance da fisioterapia de aprender a empinar a cadeira. Ele só foi para a cadeira, né? Enfim. E na primeira classificação, como ele chegou de muleta, eu imaginei, é um 56. Né? Ele chegou de muleta, ele não andava, né? Ele apoiava na muleta e arrastava a perna. Apoiava e arrastava a perna. Mas, como muleta, na minha cabeça, era 56. E na classificação, quando classificaram, colocaram ele com 4. Né? Na primeira classificação. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas vocês têm certeza? Foi no Brasil, né? Numa fase regional. Eu falei, gente, vocês têm certeza? Ele não é 56? Não, professor, ele é 54. Olha no livro. Eu comecei a ler, eu estava começando, foi 2012, 2013. Uhum. Começo de 2013. Eu estava começando, eu olhei o livro, eu falei, putz, ele não é assim, professor? Eu falei, ele é exatamente assim. Então, ele é 54. Eu falei, então tá bom. Só que eu falei, gente, ele vai bater o recorde no primeiro arremesso. Porque a gente já estava treinando para bater o recorde brasileiro 50, né? Aí eu falei, gente, 54 ele vai bater o recorde no primeiro arremesso. Ele vai aquecer e bater no recorde. Aí ele disse, professor, a performance não importa. O que importa é o que está aqui no livro e o livro está dizendo que ele é 54. Eu falei, então tá bom. Vocês que mandam. E aí foi a primeira competição dele, foi lá no Centro Olímpico. E ele bateu o recorde, enfim, deu tudo certo. E aí a gente começou, aí ele foi para o Open, né, para fazer a classificação. E aí no Open, 54. Então, ele sempre 54, 54, 54, 54. Até 2016, não houve problema. Ele era 54. Ninguém tinha dúvida. E você sabe, o 54, a característica do 54 é zero de abdômen, né? Braço sem Uhum. problema nenhum, né? Então é sem tronco, sem perna e com o braço preservado. Isso é o 54. E aí ele fez classificação internacional, 54, sem problema. O que aconteceu? Em 2016, a gente foi para a Alemanha, né? E no Rio não ia ter a prova dos 54 no peso. E aí a gente treinou de verdade na Alemanha. Assim, treinou muito. Muito, muito, muito. Ele bateu o recorde mundial dos 54 em 2016, né? Um recorde que eu não imaginei que fosse possível, porque o recorde era da época que a barra era móvel, né? Que os caras usavam
usavam a vara de salto com vara. Uhum. E o cara podia levantar a bunda da cadeira, enfim. Eu falei, não vai bater esse recorde. Era o recorde e ele fez 10h40. 10h41 ele fez. Então, aí eu falei, não vai bater o recorde e tal. E em 2016 ele bateu tentando a vaga no Rio. Né? Porque não tinha 54, só ia ter 55, ele teria que competir contra os caras com lesão menos prejudicial do que a dele. Uhum. E ele tentou, treinou muito. Eu sei que no final de 2016, ele começou a sentir muito a cervical. E aí ele fez uma cirurgia na cervical em novembro de 2016. Né? Eu não vou aqui dizer que o médico errou, que o médico acertou, enfim, fazendo a cirurgia. Mas até novembro de 2016, ele não tinha problema nenhum no braço. Depois dessa cirurgia na cervical, né, ele ia perder força de braço e movimento dos dedos. Né? Ele começou a perder depois da cirurgia. Então ele operou em novembro. Quando foi no começo de 2017, ele passou por uma reclassificação. Como ele tinha acabado de passar pela cirurgia, ele estava com uma mão de tetra. Para você ter uma ideia, a classificadora, em 2017, deu um clube para ele lançar. Para mim, ele falou, o que eu faço com isso? Eu falei, cara, joga para trás, joga para frente, se você quiser. Você não vai ser 51. Falei para ele, você não vai ser 51. Não vai ser. Isso no Open. Aí ele lançou o clube, lançou pro chão. Ele não sabia nem lançar o negócio. Jogou para trás, demorou para soltar, jogou pro chão. Aí, ok. Voltamos para a sala. A classificadora do Canadá falou para ele, você é 52. 2017. Aí eu falei, não, ele não é 52. É 53. Ela, não, ele é 52. E junto estava o Marquinho, né, classificador do CPB. O Marquinho, ele abriu o livro, entregou e falou, Guto, olha o 53. Aí eu li. Agora lê o 52. Eu li. Ele falou, o que ele é? Eu falei, puta, Marquinho, ele é 52. Mas não, cara, não é 52. Bota no 53, por favor. Ele, por quê, Guto? Eu falei, porque no 52 não tem peso. Só É tem disco. verdade, é verdade. Só tem disco. Eu falei, Marquinhos, ele não treina disco. A gente só E, treina peso. só um parênteses até antes de você falar, assim, é uma das coisas mais absurdas que eu acho. Assim, a classe 52, você, por exemplo, ter ficado o disco, que uma das maiores dificuldades que o atleta tem é a questão manual, e o disco precisa de uma questão do domínio manual para lançar, e era muito mais óbvio ter o peso, não o disco, né, que você só empurra, né? Mas é só para dar um parênteses aí na história, aí, que é uma das discordâncias que eu tenho. Mas continua. E aí no 52 só tinha o disco, né? Não tinha o peso. Eu falava, Marquinhos, por favor, cara, bota esse cara no 53, no peso. Não vai dar tempo da gente treinar disco. Porque ele tinha que classificar para o Mundial no Open, né? Naquela competição. E no Open, e ele não estava nem inscrito no disco. Estava inscrito só no peso. Porque era 53, vai fazer peso. Não tem por que inscrever no disco. Não existe disco 53. Aí ele falou, cara, é 52. Vamos conversar lá com o Ricardo para mudar a inscrição dele do peso pro disco. Bom, eu sei que ele lançou o disco e acho que ele fez 1 centímetro acima do índice A. Qualquer coisa assim. Né? Mas foi na força, porque não treinou, foi na força. Né? Daí a gente acabou treinando para julho, para o Mundial, para sair uma marca. Mas ali naquele final de semana ele acabou fazendo 1 centímetro só acima do índice A para poder ir para o Mundial. E aí ele ficou no 52. Né? 52, 52, 52, sempre em revisão. Né? Sempre em revisão. Quando foi em 2018, ele foi reclassificado como 53. E aí, eu vou te falar uma coisa.
Aconteceu uma situação que eu não esperava. No Open do Brasil, passou por classificação, a gente ia viajar para a Europa 2 semanas depois, para aquela temporada na França e na Alemanha. Uhum. E eu queria classificá-lo aqui no Brasil, porque aqui a gente fala português, a gente dá um jeito. Classificar lá fora é sempre mais difícil, né? Uhum. Aí na classificação aqui, a classificadora terminou a classificação, chamou a gente embaixo da arquibancada, mandou segurar o disco de novo. A classificadora perguntou para mim assim: professor, o que você acha? 52 ou 53? Eu falei: o que eu acho? Ela: o que você acha? Eu falei: 53. É isso que eu acho. A gente queria que ele subisse para 53. Uhum. Então eu vou deixar 53 em review, vocês fazem lá na Europa de novo. Eu falei: tá bom. Beleza. 53. Aí subiu, foi para a França, o cara botou 54 na França. Né? Aí eu falei: gente, a dúvida é se era 52 ou 53. E Já agora joga para 54? o cara 4. Eu falei: gente, não existe critério. Não existe critério. Eu falei: eu juro, vocês são loucos. Vocês não sabem o que vocês fazem. Porque a mulher, Uhum. 2 atrás, falou, a dúvida era 52, 53. Agora, você estava dizendo que o cara é 54. Eu falei: vocês não sabem o que vocês fazem. Ou ela não sabe o que ela faz, ou não sabe o que você faz. Aí, uma semana depois, a gente foi competir em Berlim. Ele caiu para 53. Né? Na classificação. Ok. Ok. E a dúvida, daí em Berlim a dúvida se é 53 ou 54. Né? Ok. Aí então caiu para 53, aí passou o ano todo como 53. Quando chegou no PAN, em 2019, um classificador resolve subir para 54. O problema não foi subir para 54. O problema foi subiu para 54 e confirmou 54. Nossa. Né? Então, ele vem de revisões desde 2016. Uhum. 2017. Ele vem vindo revisão, 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 revisão. E aí, na hora que o cara resolve subir ele para 54, o cara confirma, sabe? Então, assim, é uma falta de critério que eu não Uhum. consigo. E o que o cara falou para mim na classificação que ele subiu para 54? Ele falou: o André, ele tem mão de 53. Eu falei: sim, ele tem mão de 53. Aí ele falou: só que ele tem abdômen de 55. O cara falou: então, eu vou colocar ele na 54. Aí eu falei pro cara assim, eu falei: escuta, ele já passou por mais de 30 classificações e ninguém achou abdômen nele. Aí hoje você achou abdômen nele. Por que hoje você vai confirmar que ele tem um abdômen de 55, sendo que nas outras 30 ele não tinha abdômen? Uhum. A dúvida nunca foi se ele tinha abdômen de 55. A dúvida era se a mão dele era ruim ou era boa. Ele falou: a mão não tenho dúvida, a mão é de 53. Eu falei: mas então é o que ele é 53. Né? Então eu vou te falar, ó, a classificação eu acho que tem que mudar. Tem que mudar. Eu vou ser sincero com você, eu não sei qual a melhor forma de se fazer para tornar isso justo. Né? Uhum. Na verdade, assim, justo para todos não vai ser. Não vai ser. Infelizmente, não vai ser. Então, assim, esse cara que confirmou o André 54, acabou a carreira do André. Hoje o André não faz mais atletismo. Hoje o André faz tiro esportivo. Né? E vocês nem pensam em tentar fazer algum tipo de protesto, nada do tipo, porque é complicado acabar com uma carreira de um atleta que já, bom, ele já era assim, ele já tinha passado por todos esses processos, teria como provar o tanto de classificações que ele fez, então em uma classificação você mata a carreira de um atleta, é complicado, né? Então, situação, é uma situação, é uma situação muito,
É muito complicado, cara. A certeza que eu tenho é que não vai ser justo para todos, né? Uhum, Isso para tornar justo para todos, a gente teria que fazer muito mais classes, e a gente sabe uhum, que é inviável, né, da parte organizacional, né, você fazer uma competição com mais classes, né, isso demanda mais vagas de hotel, mais vagas em Vila Olímpica, né, Vila Paralímpica. uhum. É impossível, né? Mais gastos com premiação, né? Mandar fazer medalha para todo mundo. Eu tenho uma opinião, assim, não sei se como seria, né? Mas eu tenho uma opinião. Eu acho que para as classes de cadeira em lançamento, eu acho que poderia ser algo mais próximo do que é na natação, talvez uma classificação por pontos. Vou até te explicar por quê, né? Eu lembro que eu tinha um atleta com Charcot-Marie, né, que também tinha deficiência nas mãos, né? E a gente sabe quanto que a parte das mãos interfere nos lançamentos e arremessos, né? E ele acabava sendo classificado como classe 56, né? E a gente sabe que tem muitas complexidades, né, nessas. Antes era mais simples, porque as classes, basicamente as classes de cadeira, era para os paraplégicos, ou era paraplégico, era uma amputação, era um pouquinho mais alto, e assim, a gente tem, cada vez mais tem descobrido e tem participado atletas com deficiências diversas, né? Então, realmente é muito complicado chegar num termo que todo mundo consiga ter uma certa justiça, né? Então, eu acho que só talvez hoje o sistema antigo de classificação talvez não atenda algumas deficiências, e essas deficiências o atleta acaba ficando na, muito nas extremidades e acaba tendo mais problemas para participar em competições. Não, o próprio Charcot-Marie, né, Uhum, é uma diferença que assim, a gente tem um atleta que é da classe 53, que tem a mesma uhum, coisa que o atleta, só que o seu é 56. E o outro Charcot-Marie é 53. Né? uhum. Então é muito complicado. Então, vamos lá. Eu queria, até para a gente já ir para a parte final aqui, né, da live, eu estava falando aqui na live que você teve uma vivência muito legal, né? E eu sei porque um dos meus atletas também teve lá em Leipzig, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, explicasse o que foi, né? E falasse um pouquinho sobre essa vivência lá na Alemanha, né? Leipzig é uma cidade na Alemanha e tem um curso de formação lá para que atende pessoas do exterior e o Guto teve a oportunidade de participar. Fala um pouquinho, Guto, dessa sua vivência na Alemanha. Então, em 2016, 2015, eu tive a oportunidade de ir para lá participar do Open junto com o André, né? A gente foi competir no Open. E lá no Open encontrei o Marcão, que estava fazendo o curso lá em 2015, né? A gente conversou, ele me apresentou alguns professores do curso lá em Berlim e a gente conversou e eu fiquei muito interessado, né? Muito interessado em participar na verdade é um processo muito simples para participar desse curso. É só enviar, é só enviar os documentos que eles pedem e aguardar ser chamado, né? Ele é uma seleção de 12 vagas para o mundo todo. Então eles fazem uma análise do currículo ali e escolhem as pessoas que vão. E professores do curso, quando aí no final de 2015 eu enviei o meu pedido, né, para participar e eles aceitaram e eu comecei o curso em fevereiro de 2016. Foi uma vivência muito interessante, cara, muito interessante para mim, né? Talvez nem para o Marcão tenha sido tão interessante quanto foi para mim, porque como eu tenho um passado voleibol, né? E, por exemplo, o Marcão é atleta de atletismo, foi lá, fez o curso de atletismo e, e super aproveitou, né? Foi a estrela do curso lá, o Marcão, eu fiquei depois, mas para mim
foi muito, muito válido, porque, assim, como eu falei, a minha formação universitária não era voltada para os esportes para pessoas com deficiência. E o curso que eu fiz, o Marcão fez atletismo, né? Fiz esporte para pessoas com deficiência. Então, ele me fez conhecer melhor outras modalidades paralímpicas que eu não conhecia tanto, né? E o atletismo, ele foi muito importante no sentido mais de contatos, né? De conhecer pessoas ali da União Europeia envolvidas com o atletismo paralímpico. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom mesmo. Eu tive a oportunidade de ver, né, o Thomas Roller, o próprio David Storr. Mas aí a formação que ele fez lá é uma formação que é um convênio entre Brasil e Alemanha, né, que tem vários cursos lá, como se fosse uma espécie de uma pós-graduação. E eu tenho um atleta meu, que é o Marco Aurélio Borges, que fez essa formação em 2015 em atletismo, e o Guto fez em 2016 em esporte adaptado. Assim, é uma formação do pessoal do ITK, lá do Cleverson, o representante aqui do Brasil é o Cleverson Yamada. Então, para os professores aí que tiverem oportunidade, puderem fazer uma excelente formação. Eu gostaria muito de fazer, né, pela questão de família e ter que ficar esse tempo na Alemanha. É sempre complicado, né, mas quem puder ter essa oportunidade, até 40 anos, normalmente é a idade que entra lá, e quem puder participar, então acho que esse ano já deve estar abrindo as informações aí. Então, se eu tiver, de repente vou dar uma olhada lá, eu divulgo também no meu Instagram, no meu Facebook. Voltei. Ok, Guto. Mudei de lugar para ver se melhora o sinal aqui. Sabe como é que é interior, Tá né? bom. É. Não, eu sei. O pessoal tá reclamando. Já teve brincadeira aí falando da internet de Taubaté, que não é tão boa aí, o pessoal falando. Não é mesmo? Bom, vamos lá, pra gente eu estava explicando aqui um pouquinho, né, do curso, eu falei do meu atleta do Marcão que fez, né, e eu acho que é uma grande oportunidade. Assim, eu gostaria muito de fazer essa oportunidade aí na Alemanha, mas até 40 anos e também é meio complicado ficar esse tempo fora aí, então acho que talvez eu não vá Sorte. chegar aí. Já vi que o ano que vem tem esporte adaptado aí, para quem é da área de esporte adaptado em espanhol, quer dizer, vamos ver como é que ficarão as coisas aí no mundo, né? Mas aí. Eu dei muita sorte porque assim, a minha prefeitura me liberou para ir, né? Isso foi bem legal da parte deles, porque eu fiz um combinado, na verdade, com eles. Eles pediram que se eu fosse, quando eu voltasse, que pelo menos por 2 anos eu continuasse trabalhando na prefeitura para eu poder usar o conhecimento que eu adquiri lá. Uhum. Então eles toparam, eu fui e eles continuaram pagando meu salário enquanto eu Oh, glória a Deus. não Que posso. bom. Devo muito a eles por ter dado certo essa saída, sem dúvida. Ah, que bom, que legal. O Guto, já que eu falei de epidemia e tal, como que você está lidando com essa questão da epidemia aí, com seus atletas? E o que você espera aí para o futuro aí? Qual que é a sua visão para o futuro no esporte? Então, aqui em Taubaté, né, a gente tem atletas de vários níveis, né? Então a gente tem, por exemplo, o Alessandro, que já está classificado para Tóquio, né? E a gente tem atletas que estão aí buscando vaga para Tóquio e atletas que não têm chance de vaga, né? O que eu estou fazendo com relação aos treinos? Por exemplo, no caso do Alessandro, né? A gente está fazendo base, né? Nós vamos recomeçar a base para focando já em agosto do ano que vem, né? Os atletas que têm chance de Tóquio, a gente está mantendo o treino, acreditando que vai ter alguma competição aí no segundo semestre para tentar um índice, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. E os atletas que não têm vaga de Tóquio, a gente também está fazendo base, já pensando, só que daí no início do ano que vem, pensando na Tá, fase mas vocês regional. estão conseguindo treinar aí? Como é que estão as coisas aí em Taubaté? Tá dando para Hoje, cidade? Tá.
Hoje teve uma reunião aqui em Taubaté, eu até participei da reunião. A gente volta a treinar na segunda-feira que vem. Treino academia e pista. A gente volta a treinar na segunda-feira que vem. Para citar também, já que ele estava falando sobre visão de mundo, né, como é que vai estar depois da pandemia, primeiro que a gente precisa aguardar uma solução, né, do que pode, uma solução um pouco mais definitiva para essas questões, né? Então, eu acredito que as coisas vão começar a se definir um pouco melhor a partir do momento que a gente tiver realmente uma vacina, né? Enquanto não tiver essa vacina, realmente vai ficar complicado. E eu creio que se não houver essa vacina aí até final do ano, eu creio que pode até talvez ter alguma interferência nos jogos do ano que vem, né? Então, o que eu estava falando aqui, Guto, enquanto você não entrava, eu estava dando um pouquinho minha opinião, que eu acho que possa ocorrer, e eu acho que talvez se a gente não tiver uma vacina até, sei lá, meados de agosto, setembro, eu acho que a gente pode até começar a ter alguns problemas, inclusive quanto à realização dos jogos. Porque, embora as coisas estão melhorando, né, a gente precisa de uma solução. E ficar na dúvida eu acho meio complicado. Inclusive, eu já sei que tem esportes começando a realizar a prática, por exemplo, o campeonato alemão está voltando, mas eu acho que enquanto a gente não tiver algo mais definitivo, fica complicado realmente o retorno com mais segurança. Eu acho que aqui, para a gente, em âmbito nacional, é muito sincero. Não vejo muitas perspectivas para esse ano. Uhum. Não vejo mesmo, assim, eu tenho acompanhado como está São Paulo, né, que é o local que a gente costuma competir, né, e aí nós teríamos uma competição em São Paulo e nós vamos trazer pessoas do Brasil inteiro, né, pessoas, de repente, estão em lugares pior do que São Paulo, e aí nós vamos trazer todo mundo para ficar junto, para depois voltar para suas casas e reespalhar esse vírus. Então, assim, eu não vejo muita possibilidade de competições esse ano em nível nacional. Quanto aos jogos, eu acho que não muda de novo. Eu acho que a gente vai ter jogos, mas talvez ainda de uma maneira diferente da convencional, né? Talvez sem público, ou a gente vai alongar mais o período de jogos para que a vila fique menos cheia, né? Alguma coisa nesse sentido, não sei. Não sei, mas eu acho que mudar os jogos de data novamente, eu não acredito que vai acontecer, né? Uhum. Não acredito que vai acontecer. Competições em nível nacional, eu acho muito difícil. Muito difícil. Não dá para prever muita coisa, né? Deixa eu responder duas perguntas aqui. Uma pessoa perguntou quanto à duração do curso lá na Alemanha. Quanto que é o tempo de duração do curso na Alemanha? Então, o curso dura em torno de 6 meses, tá? Uhum. Dura em torno de 6 meses. São 2 cursos por ano. Tem um que vai de fevereiro até agosto e outro que vai de agosto até janeiro. Tá? Então, são 2 cursos. Se eu puder sugerir, façam de fevereiro a agosto, que é o que eu fiz, que é o que o Marcão fez. Porque de agosto a janeiro você vai pegar o inverno alemão. E, brother, ninguém merece o inverno alemão. Quando você está em fevereiro, você já pega menos 12. Né? Então, se você estiver lá em dezembro e janeiro, eu não sei, nossa, eu tenho até dó da gente que está acostumado com o Brasil. Menos 12 eu sofria lá em fevereiro. Ok. Aí alguém perguntou aqui sobre atividades aqui na cidade de São Paulo, ainda não estão liberados ainda os treinos na pista e academia. Alguém fez essa pergunta aqui na live, então, professora Andréia, não estão liberados. E uma outra pergunta que fizeram, você sabe alguma coisa? Eu acho que eu tinha escutado alguma coisa de um possível cancelamento das Paralimpíadas Escolares. Você sabe algo sobre as Paralimpíadas Escolares, Guto? Cara, eu não posso falar com 100% de certeza, mas eu
eu acredito que está cancelado já. Eu acredito, o que houve é o cancelamento de algumas fases classificatórias aqui em São Paulo. E Eu acho que também nos estados vão ter problemas. Então, acho que vai ter, mesmo se houvesse uma melhora, vai ter de fazer as fases de classificação das crianças para as Paralimpíadas Escolares. Então, acho pouco provável essa realização esse ano das Paralimpíadas Escolares. A nível nacional, eu acho que não vai ter nada esse ano, não. Eu acredito, até estava. Você estava falando de competições, até estava dando uma sugestão num outro grupo, né? Que teve um final de semana que eu vi umas competições sendo realizadas entre alguns atletas do salto com vara, né? E cada um estava na sua casa, né, eles tinham todo o equipamento lá na casa deles e fizeram uma competição online. Eu acho que talvez uma proposta seria talvez a gente fazer competições regionais lá com arbitragem ao mesmo tempo, né? De repente ter um evento online. Eu acho que talvez assim, a gente pode até, tem gente que, acho que tendo arbitragem não teria muito questão da validação do resultado. Talvez só que seria um problema da questão do, por exemplo, o cara ser considerado campeão brasileiro online, não sei, né, se daria para dar esse nome, né? Mas eu acho que seria até quando começar a melhorar um pouquinho, seria uma possível proposta, né? E eu acho que talvez seria legal até para divulgar a modalidade aí, né? Então, quem sabe, competição, eu acho que é muito simples hoje em dia realizar um evento online, então daria para ser feito. O que me preocupa muito, né, é a questão de bolsa, né? Porque se não tiver então aí não tem como mandar resultado, e aí como é que vai fazer pro ano que vem, o menino receber, não receber? Não é nem ano que vem, daqui a 3 anos para receber. Não vou dizer se é uma vantagem ou não, mas a gente está com quase 2 anos de atraso, né? Então, de repente, bom, sei lá. Bom, a gente já está no finalzinho, tá? Queria muito te agradecer esse tempo que você teve conosco aqui, né? Ter conhecido um pouquinho sobre você, Guto. E sempre no final, né, para quem tem acompanhado minhas lives, eu faço umas perguntinhas aqui, que é até para conhecer um pouquinho mais das pessoas, né? E aí eu queria fechar também com essas perguntas que eu sempre faço, para ver um pouquinho das suas opiniões e o que você pensa em geral. Se você tivesse um ato só, que você pudesse fazer algo, né, vou dar o exemplo da primeira pergunta. Se você fosse secretário de esportes do Brasil, você pode mexer no esporte nacional, né? Se você tivesse um ato só para fazer algo, né, o que você faria em um ato? Em um ato? Cara, secretário de esportes aqui. Eu faria algum projeto que privilegiasse esportes de base. Algum projeto relacionado com esporte de base, porque falta muito apoio no esporte de base hoje. Independente da... É legal, a gente tem precisado bastante, né? Acho que talvez o que mais está sofrendo agora, né? A base nossa é o que mais está sofrendo. Sim. E aí a pergunta assim, um ato só, se você fosse presidente do Brasil, o que você faria? Rapaz, difícil, hein? Isso é bem difícil. Mas, cara, eu acho que eu chamaria aí representantes das modalidades para poder entender quais são as reais necessidades. Não, também só justificando, você é presidente, você não precisa fazer pelo esporte, mas pode fazer em geral, você é presidente do Brasil, você manda em tudo, rapaz. No geral? Geral. Não precisa ser no esporte, não. Aí é mais difícil ainda. Mas eu acho que eu faria algum tipo de projeto melhorar a situação da educação, cara. A educação hoje, ela é difícil, né? Quando você entra em escolas municipais, estaduais aí, a situação do professor é muito complicado. E assim, algum projeto melhor do profissional do ensino, né? Porque se a gente melhorar uma série de outros que vem junto. Legal. E por último, né, se você fosse presidente
do CPB. O que você faria? Eu acho que, como presidente, rapaz, não sei, acho que eu tentaria me aproximar mais, né, me aproximar dos clubes, né, também independentemente da modalidade. Tentaria me aproximar mais dos clubes, conhecer a necessidade deles. Existe a necessidade do CB, existe a necessidade dos clubes, né? Depois que eu entrei para o CPB, por curiosidade, eu comecei a ler estatutos do CPB. E muitos clubes não utilizam o próprio estatuto do CPB. Vou te dar um exemplo. No estatuto do CPB, está escrito lá que o CPB pode e deve fornecer materiais para os clubes. Quando a necessidade do clube é avaliada, né? E aí, por exemplo, por eu estar lá, eu sei o que é usado e o que não é usado. Né? O que, não o que está sobrando, mas eu sei, né, o que tem e o que está lá ocioso. Então, vou te dar um exemplo. Aquela plataforma, né, são utilizadas. Aqui em Taubaté, eu só consigo treinar quando eu tenho mais ou menos de 2, 3 dias cada um. Então, aquelas plataformas, se o clube entra em contato com o CPB, pede e justifica, o CPB pode encaminhar para um clube. Né? Então, aqui em Taubaté, há 3, 4 dias sem chover, eu não consigo prender a estaca no chão. O chão fica duro. Não dá para prender. Se passar 3, 4 dias chovendo, eu também não consigo prender, porque a cadeira vai ficar solta. Né? Então, eu justifico o pedido, né, desse material, e o CPB ele pode encaminhar para o clube. E os clubes não utilizando essa possibilidade que o estatuto prevê. Né? Então, eu acho que eu me aproximaria, se eu fosse presidente do CPB, eu me aproximaria mais dos clubes para conhecer as reais necessidades. Legal. Legal, Guto. Bom, essas foram as perguntas. Eu acho que você foi muito bem, né? E a ideia dessas 3 perguntas era mais assim, para ver a sua visão geral. A gente fala, eu falei na questão de ser presidente, né? Mas é que assim, às vezes a gente tem uma mania de. É muito fácil criticar, né? Muito fácil criticar, todo mundo critica, mas às vezes a gente não tem a empatia de estar do outro lado para saber as dificuldades que tem também, né? Então, tanto sendo presidente do CPB, presidente do Brasil ou secretário nacional de esportes, né, antigo ministro dos esportes, nunca é fácil tomar decisões, né? Então é sempre um exercício que eu acho que é sempre bom a gente fazer para a vida, porque é muito fácil criticar, mas é difícil estar do outro lado também, né? E também para ver um pouquinho sua visão, né, que você pensa de esporte, de Brasil aí, tá bom? Mas mandou bem aí, viu? Obrigado. Queria te agradecer. Queria te agradecer e queria saber se você queria deixar uma mensagem aqui para a gente, assim, que mensagem que você gostaria de deixar para a gente. Não, eu quero agradecer. É bom poder conversar com você, com os outros treinadores, né? Deu para saudade aí um pouco desse papo de pista aí. E deixar a mensagem que assim, a gente vive hoje um momento, né, que é engraçado, que a gente se distancia, mas a gente acaba também se aproximando, né? Procurando meio para se aproximar. Muitas pessoas que eu não entrava em contato há bastante tempo, agora na quarentena, eu estou entrando em contato e me reaproximando. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa: procurem se reaproximar das pessoas. A gente está sujeito às intempéries da vida aí
todos os dias, e é sempre bom a gente estar próximo das pessoas, e em momentos como esse, então sempre se aproximem. É isso aí. Tá bom, muito obrigado, Guto. Obrigado. Mais uma vez, te agradeço pela participação. Creio que você é um grande treinador aí. A gente vai ouvir falar muito seu nome ainda aí, no esporte paralímpico. Eu tenho certeza que você, Walter, o Eduardo, que já foi entrevistado também, né? Muitos do grupo ali, o Felipe Veloso, enfim, uma série, Pedrinho, uma série de treinadores do grupo, eles servem sem dúvida de inspiração para mim. E você sabe, quando eu recebi o convite do CPB, eu liguei para você. Sim, sim. Então assim, são pessoas que me inspiram e me mentoram, sem dúvida alguma, nessa minha... Não, obrigado, eu fiquei lisonjeado agora. Mas, bom, até você falou, aproveitando aqui, né, queria já divulgar, já quinta-feira, você falou do Felipe Veloso, então quinta-feira a gente estarei conversando com o Felipe Veloso, guia da Thalita Simplício, né, e também treinador, também, lá no Rio Grande do Norte, então quinta-feira estará comigo aqui conversando, né. Queria mais uma vez agradecer a participação do Guto, viu, Guto? Desejar felicidades, muita tranquilidade para esse período aí de quarentena aí, né? E que em breve a gente possa estar de novo conversando, mas aí verdadeiramente na beira da pista, né? Que tanto nos faz falta. Com certeza. Ok. Até mais, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus.